porque a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? Não é ficar sentado no meio-fio esperando alguém que vai passar ali para te ajudar, tá? Você tem que ficar em pé e disposto a trabalhar, tá? E sempre disposto. Vocês entenderam? Então, buscar e acharás é isso aí. É você busca, mas você também se coloca numa posição de humildade, tá? Porque a posição de humildade, gente, é uma posição que a gente se coloca para poder receber, tá? Porque quando você se coloca humildemente, é claro que ali você vai começar a receber. As pessoas que estão ao seu lado, elas vão começar o quê? Te admirar. E ficar comovida com a humildade. Porque a humildade verdadeira, gente, ela comove as pessoas. Tá? É o que acontecia com o Chico Xavier. Porque todo mundo gostava de ficar do lado do Chico. Porque ele era humilde. Tá certo? A humildade dele era contagiante. É isso que fazia com que todo mundo gostasse de ficar junto com ele. Tá certo? Vocês podem ver, pessoas que são humildes, vivem rodeadas de gente. Tá certo? E o Cristo, por exemplo, o nosso São Francisco de Assis, todo mundo gostava de ficar em volta. Outro também que todo mundo gostava de ficar em volta era Santo Antônio. Santo Antônio. O famoso Santo Antônio era português, tá certo? Mas esse Santo Antônio era uma pessoa que tinha uma erudição muito grande. Ao mesmo tempo que ele tinha aquela erudição, aquela capacidade de oratória que Santo Antônio tinha, ele tinha uma humildade contagiante. Tá certo? Então isso aí que cativava as pessoas. Tá? E é por isso que é importante aqui, na hora que você está pedindo alguma coisa ao Pai, uma força, uma coragem para você atingir algum objetivo, você tem que pedir com o quê? Com humildade e simplicidade. É por isso que o Allan Kardec, ele sempre falava da questão do combate ao orgulho, ao egoísmo e à tola vaidade. Tá? Porque o orgulho, a pessoa que é orgulho, a pessoa que é soberba, ninguém aguenta aquela pessoa. Tá? Nem as pessoas que amam ela aguentam ficar do lado dela. É aquele sujeito que acha que sabe tudo, entendeu? E geralmente a gente vê muitas pessoas que têm transtorno mental, tá certo? Transtorno mental, ou transtorno bipolar, ou uma depressão. Geralmente são pessoas muito orgulhosas, tá? E desenvolvem esse tipo de doença. Por quê? Tanto é que quando vai procurar um profissional, um médico, eles não aceitam medicação. Não aceitam. Primeira coisa que fala, não toma remédio. Eu não confio no médico. E às vezes o sujeito é semi-analfabeto. Você está entendendo como é que é? Então vocês estão vendo a importância da humildade. A humildade, ela ajuda até a pessoa a curar doenças. Tá? O sujeito orgulhoso, nem isso não dá, não tem jeito. Tá? Porque ele manda lá, vamos tomar um remédio. O sujeito fala, não toma isso não, isso faz mal. Olha só, isso é arrogância. Um paciente chegar para o médico e falar, não, remédio faz mal. Ué, o sujeito está lá pondo o CRM lá dele, lá está assinando. Ele está o quê? Ele está colocando a responsabilidade técnica dele lá. Como é que ele vai te dar um remédio que faz mal? Quer dizer, só o fato de você achar que faz mal, o remédio vai fazer mal, claro. Ué. Quem é que manda no seu corpo? Não é sua mente? Acabou. Se você fala, não, eu vou tomar essa quimioterapia aqui, mas eu não acredito nisso. Passa pouco tempo, você está lá desencarnando. Está entendendo? O remédio não faz efeito. É igual esquizofrênico. Esquizofrênico é um problema sério. Tá? Porque o esquizofrênico, além de ter um transtorno mental muito severo, uma demência, tá? Ele ainda é orgulhoso. Ele é orgulhoso e ainda é médium. A mediunidade é afloradíssima, o esquizofrênico. E aí os espíritos chegam do lado dele e falam assim, não toma remédio não, que ele está te dando veneno. A pessoa pega os remédios e joga tudo no ralo. E vai ficando cada vez mais transtornado. Tá certo? Por quê? Por causa do orgulho. Tá? Porque geralmente o sujeito que é esquizofrênico, ou aquele sujeito que tem um transtorno bipolar, que é o conhecido bipolar,
tá certo? Que tem lá, eles são espíritos muito orgulhosos, que em outras vidas foram reis, rainhas, tá certo? Foram donos de fazenda, donos de escravo, e sabia só mandar nos outros. E aí nasce com problema, vem com transtorno, uma doença mental para quê? Para poder desenvolver a humildade e engolir seco o quê? O orgulho, tá certo? Mas não, os bichão ainda ficam esperneando. Não vou tomar isso não vou no médico não, porque o médico é doido. Quer dizer, você está entendendo? Sabe? Isso aí a gente sabe, né, Leandro? A pessoa não toma remédio, mas nem acha que está todo mundo contra ela. Aquele orgulho. Um rapaz, que é uma amiga nossa, quando ela ia colocar o remédio dele na carne, pingava o remedinho, os espíritos falavam para ele, ele via um alemãozão grandão perto dele e falava assim, ela tem remédio na carne. Aí ele jogava pro cachorro, aí o cachorro dormia de pé. E ele não tomava, até que teve que ser internado. Né? O jeito é ser internado. Aí tem que internar para o jeito de tomar o remédio à força. Tá entendendo, gente? E esses casos aí, você vê, ele via um alemãozão, que era um espírito. Naturalmente, esse sujeito, eu até brinquei uma vez, falei, isso aí deve ser da Segunda Guerra, aqueles alemães, lá do Terceiro Reich, nazista. Desencarna, esse povo aí, gente, lá do Terceiro Reich, eles estão nascendo tudo aí doido, com transtorno, tudo quanto é doença mental possível, eles estão nascendo. Tá certo? Justamente para quê? Para poder abafar aquele orgulho deles. Tá certo? Aquela arrogância, aquela soberba. Tá? E às vezes as mães chegam para a gente, vêm reclamar. Falam, minha senhora, a senhora não pode reclamar do seu filho que é doente mental. Só sabe por quê? Porque provavelmente quem deixou ele louco foi a senhora, numa outra vida. Então não pode reclamar. Se nasceu com um filho doente mental, a mãe tem que pôr a mão para o céu. E o pai também fala, oh meu Deus, esse aqui é o meu filho verdadeiro. Porque a gente confunde muitas coisas. Às vezes você tem um filho que é normal, você fica falando, esse é meu filho, blá, 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 que é a coisa. Não. Se o seu filho é normal, você tem que entender que ele é filho do mundo. Tá? Você tem que criar ele para o mundo. Agora, se você tem um filho com transtorno mental, com doença mental, esse sim é seu filho. Você pode falar, esse é meu filho. Porque vai ser seu filho para o resto da vida. Você vai ter que cuidar dele. Tá certo, gente? Então, vamos lembrar aqui desse capítulo 25. Buscai e achareis. Tá certo? Essa é a realidade da vida. Tá? Vamos orar com fervor. Agradecer a Deus. Se está doente, procura lembrar, bom, eu estou doente, porque essa doença está servindo para quê? Essa doença está servindo para me colocar no rumo da minha vida. De alguma forma você saiu do eixo. Se você sai do eixo, acontece alguma coisa. Tá? Ou você sofre um acidente, ou fica doente. Tá certo? Então vamos agradecer a Deus e pedir força ao Pai Maior. Falar, oh meu Deus, me dê força para me suportar essa provação. E se possível, meu Deus, ajuda a achar um caminho para que eu possa retornar aquilo que era antes. Tá? Então vamos ter confiança.